Graça e paz, queridos irmãos, bem-vindo à nossa primeira aula, hoje onde nós vamos falar sobre as 4 capas na vida de José. O nosso tema deste mês é os mistérios do êxito de José. Então nós vamos trabalhar hoje sobre as 4 capas que José passou para conseguir cumprir o seu ministério. E essas 4 capas eu e você precisamos passar para que também nós sejamos capazes de cumprir o ministério que Deus nos deu. Olha o texto, Gênesis capítulo 37, verso de número 3. Vamos para a primeira capa que José viveu na sua vida. Ó, Gênesis 37, verso 3. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então já sublinha aí essa primeira capa, essa primeira túnica que José vai vivenciar na sua vida. A túnica de várias cores que ele recebeu do seu pai. Preste atenção nisso aqui. Essa túnica de várias cores que José recebe do seu pai é um símbolo da escolha do pai por José. É um símbolo da escolha que Israel está dando sobre a vida de José. Entenda, isso é um selo, é uma marca de que José era alguém que havia sido escolhido pelo seu pai. Preste atenção. A Bíblia vai dizer assim em Efésios capítulo 1, verso 4. Se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia, pega aí. Efésios capítulo 1, Sempre é bom você ter a sua Bíblia em mãos, sempre é bom você ter uma caneta, sempre é bom você ter um papel, para que você possa ir anotando tudo aquilo que você vai aprendendo. Efésios capítulo 1, verso 4. Olha o texto, ó. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, olha o detalhe. O texto de Paulo, escrevendo aos Efésios, e perceba, a carta aos Efésios, a maioria dos teólogos vão dizer que é uma carta como se Paulo estivesse revelando a eternidade, como se Deus estivesse revelando através da vida e ministério e escrita do apóstolo Paulo sobre a eternidade. A perspectiva da carta aos Efésios é uma perspectiva diferente das suas outras cartas que ele já havia escrito. Essa carta é como se Paulo estivesse vendo as coisas acontecerem na eternidade e estivesse trazendo para nós e nos explicando. Olha o que Paulo está dizendo. Como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Deus, em Cristo. Antes, perceba, ele está dizendo no verbo passado. Antes do que? Da fundação do mundo. Ou seja, antes que Deus houvesse lançado a fundação do mundo, Deus já havia nos elegido e nos escolhido nele. Então, há uma capa que nós recebemos no momento em que nós cremos em Cristo Jesus e confessamos. Essa capa vem sobre nós, que é o quê? A capa de que nós fomos eleitos por Deus. Ó, há muito tempo. Entenda que até mesmo a fé que você tem para crer é o próprio Deus que produz em você. A Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, a fé que você tem para crer em Cristo Jesus e confessá-lo como Senhor da sua vida e confessá-lo como Paulo disse aos Romanos, no capítulo 9, dizendo que nós devemos confessá-lo, dizendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, essa confissão de fé que nós fazemos foi o próprio Deus que produz no nosso coração através da sua palavra. Então você não creu porque simplesmente você acordou e decidiu e disse, pronto, hoje eu decidi crer. Não, é um ato de reação à palavra de Deus que veio ao nosso coração. Então, olha o texto, irmão. A primeira capa que está mostrando para nós em Gênesis 37, verso 3, é a capa da escolha. Qual escolha? A escolha do pai pelo seu filho. Entenda, o próprio Jesus vai dizer para os discípulos, dizendo assim, ó, não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então perceba, a escolha de Deus não tem nada a ver com o que você deseja. A escolha de Deus tem a ver com o que ele quer. Entenda, quando Samuel vai para ungir
um novo rei na casa de Jessé, vai passando filho e Jessé olha e diz: esse tem aparência, nossa, esse aí tem cara de rei, corpo de rei, jeito de rei. Mas o que Deus vai falar para Samuel? Ele vai dizer: Samuel, você olha o exterior, a aparência, mas eu olho o coração. Quando o próprio João vai escrever a igreja aos Apocalipse, ele vai dizer assim, ó, a igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Ele está falando que eu conheço tão intimamente porque eu sei exatamente com que intenção você faz o que você está fazendo. Então a escolha de Deus não tem a ver com aparência, a escolha de Deus por nós tem a ver com o coração que está na gente. Tem a ver com o nosso coração. Olha isso aqui, irmãos. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Capítulo 3, verso de número 12. Olha o texto, ó. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Então perceba, Jesus vai escolher seus 12 discípulos e o texto está sendo claro para nós. Chamou para si os que ele quis. Ele quis, irmão. Que importa o que os outros vão dizer? O que importa é que ele quis escolher você. No meio de tantas pessoas que ele poderia ter escolhido, é você quem ele decidiu escolher. Olha isso aqui, Juízes. Bom, eu vou lançando os textos e você vai meditando depois com o tempo. Ó, Juízes, capítulo de número 6, verso de número 13. Mas Gideão respondeu: ah, meu senhor, mas se o senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nos contaram nossos pais, dizendo: não nos fez subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Olha o verso 14, presta atenção nisso. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Perceba, o texto diz: o Senhor olhou para ele. Irmão, simplesmente o Senhor olhou para você. Tinha tantas pessoas que ele poderia olhar, mas ele olhou para você e escolheu você. Então não fuja da escolha que Deus fez por você. Aí olha o verso 15, o que o Gideão vai dizer para Deus. Ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Perceba, o texto está dizendo que Gideão está dizendo: eu sou o menor. Eu não tenho nenhum valor, eu não tenho nenhuma importância. Mas lembra da primeira fala de Deus para Gideão? Foi: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos do midianita. Olha o que Deus está dizendo para Gideão. Gideão, o que você precisa para libertar o meu povo, para ser um libertador do meu povo, eu já coloquei dentro de você. Ou seja, Deus está dizendo: eu conheço a força que eu mesmo, antes da fundação do mundo, já coloquei dentro de você, para que você venha para a terra, se submeta à minha vontade e cumpra ela. Então entenda, aquilo que Deus te chamou para fazer, ele já colocou dentro de você todas as coisas necessárias que você precisa. É só você parar de fugir. Então a primeira capa que José vai viver é essa capa da escolha. Agora vamos para a segunda capa que José vai viver. Capítulo de número 39, o verso é o verso de número... Vamos ler a partir do verso de número 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Preste atenção como inicia esse verso 7. E aconteceu depois dessas coisas. Que coisas que aconteceram? José foi colocado como o maioral da casa de Potifar. Ou seja, Potifar disse: depois de mim, você é o maior nessa minha casa. Eu coloquei tudo nas suas mãos, porque eu vejo que o Senhor é contigo e que tudo que você coloca a mão prospera. Aí no verso 7 o texto vai dizer que depois dessas coisas, depois de José receber a autoridade, que a mulher de Potifar colocou os olhos em José. Entenda, tem muitas... isso aqui é um segredo que você tem que entender. Você que é pregador, você que é ministro, você que é pastor, você que tem autoridade, você que desempenha algum cargo importante na sociedade, entenda, muitas vezes a tentação de uma mulher ou de um homem por você não tem a ver com a sua beleza, não tem a ver com a sua aparência, não tem a ver com aquilo que você tem, não, tem a ver com a posição em que você está.
Muitas pessoas são atraídas pela posição que você está, porque quando você estava lá naquela posição ralézinha, ninguém te dava bola. Mas agora que você foi colocado em uma posição de destaque, o diabo vem e usa pessoas para te tentar. Mas essas pessoas não estão sendo fonte de tentação para você, não por causa da sua aparência, não por causa da pessoa legal que você é. Não, tem a ver com a posição de autoridade que você está. Por isso, a quem mais é dado, mais é requerido. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por isso a Bíblia sempre vai dar essas declarações de cuidado para nós que estamos em eminência, para nós que estamos em uma posição de autoridade, para nós que exercemos algum ministério. Olha o que a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 11. Nos dias em que os reis saíam a guerrear, Davi quis ficar em Jerusalém. E porque Davi quis ficar em Jerusalém e não cumpriu o seu propósito, a Bíblia vai dizer o quê? Que ele olhou pela janela e viu uma mulher chamada Batseba. E foi lá e cometeu adultério com ela. Então perceba, é esse o segredo de nós entendermos. Nós precisamos de entender que muitas vezes seremos tentados por causa da posição em que nós fomos colocados. Quer ver? A Bíblia fala o quê? Que Jesus foi levado pelo deserto para ser tentado. Olha o que o diabo vai dizer na tentação. Se tu és o Filho de Deus. É engraçado que ele fala a mesma expressão daquilo que Deus havia falado há pouquíssimo tempo atrás. No capítulo 3 de Lucas, ele vai dizer o quê? Tu és meu filho amado, depois dele ser batizado. Tu és meu filho amado e em ti eu tenho prazer. Olha o que é interessante. A mesma expressão que Deus fala para Jesus, dizendo você é meu filho amado, o diabo vai utilizar como forma de tentação, dizendo se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Amém, irmão? Tá conseguindo entender isso aí? Isso é uma verdade que eu e você precisamos entender. Então, a segunda capa que José vai passar é a capa do pecado. Olha o verso de número 8. Porém, ele se recusou e disse à mulher de seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa. Então, olha o que José está declarando. Aí, olha o verso de número 11. Sucedeu num dia que veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. Ou seja, a mulher de Potifar preparou uma armadilha. E ela lhe pegou pelo vestido, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. Irmão, preste atenção. Contra o pecado, contra a tentação, muitas vezes a Bíblia fala o quê? Resistir ao diabo. Mas quando fala sobre pecado, tentação, ele vai falar o quê? Fugir da aparência do mal. Por quê, irmão? Porque tem muita gente caindo, dizendo, não, eu sou forte, eu consigo ficar no mesmo ambiente tranquilo. Não, eu consigo fazer esse tipo de brincadeira, eu sou forte, eu sou maduro. E são essas as expressões de orgulho que muitas pessoas fizeram antes de cair, antes de pecar. Então, olha, José está nos dando um ensinamento sobre a capa do pecado, a capa da prostituição, a capa do adultério, a capa da fornicação. José está dizendo que quando a aparência do mal surgir, larga essa capa. Se essa capa te fizer cair, não vale a pena permanecer com ela. Olha o texto, deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. Então, essa capa nós precisamos deixar. Olha o que a Bíblia vai dizer. O pecado não terá domínio sobre vós. Tiago, o pecado não tem mais domínio. Não, quando eu decido viver uma vida no Espírito, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Olha o que Paulo vai escrever em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo de número 5. Abre o texto aí, irmão. Acompanha na Bíblia, não fica só escutando, assistindo, acompanha na Bíblia aí. Você pode acompanhar na Bíblia, vai marcando. Gálatas, capítulo 5, é o verso de número 16. Tiago, qual é o segredo de eu não viver no pecado? Qual é o segredo de eu não cair em tentação? Capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É simples.
Olha só os pecados, as obras da carne que a Bíblia vai dizer no verso 19. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Vai marcando isso aí, irmão. Feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a essas. Então, tem muita coisa que você diz assim, ai, mas não está escrito na Bíblia. Mas está aqui, ó, coisas semelhantes a essas. Tudo que te leva para alguma dessas é coisas semelhantes a essas. Ok? Pegou isso aí? Então, olha só. O segredo está no verso 16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Tiago, como eu faço para não viver uma vida carnal? É simples. É só você andar em espírito. O que é andar em espírito, Tiago? É viver uma vida de intimidade com Deus. Eu ando em espírito quando eu decido viver uma vida de adorador, quando eu faço da minha vida um culto. Olha o que Deus disse, olha o que a palavra de Deus vai dizer. Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Então, em primeiro lugar, tem que ser filho. Em segundo lugar, em espírito e em verdade. Duas coisas necessárias, em espírito e em verdade. Então, em espírito, em primeiro lugar, eu preciso saber identificar a divisão entre corpo, a divisão entre alma e espírito. São três partes distintas de uma mesma pessoa. Eu sou corpo, alma e espírito. Se eu não souber fazer essas três divisões, eu não serei capaz de andar em espírito. Por isso muitas pessoas falham aqui, porque não sabem andar em espírito. E como não andam em espírito, vivem cumprindo as concupiscências ou os desejos. O que é concupiscência? É desejos que eu não consigo controlar. Isso é concupiscência. Desejos que eu não consigo controlar. Que a pessoa diz, não, mas eu consigo. Não, eu controlo. Até que isso se torna uma concupiscência, onde eu não sou mais capaz de controlar. Então, a terceira capa, a segunda capa, fala dessa capa de prostituição, essa capa de abandonar o pecado, de deixar o pecado de lado, de viver uma vida de santidade a Deus. Qual é a terceira capa que José vai viver? Capítulo de número 41 de Gênesis. Capítulo de número 41 de Gênesis, verso de número 14. Então enviou o faraó e chamou José. Isso o quê? Depois que José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, o copeiro retorna ao faraó tem um sonho, agora o copeiro se lembra de José e fala de José para o faraó, e o faraó manda chamar José. Verso 14. Então enviou o faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova. Irmão, preste atenção nisso aqui. Há um tempo de passar na cova. Mas entenda, o tempo de passar na cova está marcado no calendário de Deus. Você vai passar pela cova, mas vai ter o dia em que você sairá da cova. Receba essa palavra em nome de Jesus. Olha o texto. E barbeou-se e mudou os seus vestidos. E veio a faraó. Ele teve um novo vestido e teve que deixar para trás qual, Tiago? A vestimenta da preparação. Tudo que José viveu anteriormente foi uma preparação para esse momento que José agora vai estar diante de faraó. Tudo que você viveu de forma anterior é uma preparação para a vestimenta que Deus preparou para você vestir futuramente, quando você estiver cumprindo o seu ministério com excelência. Entenda, muita gente não quer passar por esses processos de capa. É uma necessidade que nós precisamos passar. A túnica da escolha do Pai por nós. Segundo lugar, abandono do pecado para viver uma vida de santidade. Deixar essa segunda capa. Terceira capa, a capa da preparação. Tudo que José viveu até este momento que o preparou para chegar diante de faraó. Porque olha só, o verso de número 32. Quando o faraó conta o sonho para José, José vai e começa a explicar o sonho, explicou todo o sonho, fala sobre 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Aí no verso 32 o texto diz assim, ó, se o sonho foi duplicado 2 vezes, faraó, é porque Deus porque esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, se proveja agora, perceba, José se preparou a ponto de agora chegar diante de faraó e apresentar a solução. Entenda,
Tem muita gente que, por não passar pela capa da preparação, quando chega diante da oportunidade, ele não está pronto. Ele não ora, ele não jejua, ele não lê Bíblia, ele não se prepara, ele não vive uma vida de santidade. E quando a oportunidade de pregar chega, ele assume o microfone e não está pronto para aquela oportunidade. Ou quando a oportunidade de você pregar o evangelho para alguém que nunca ouviu falar de Jesus aparece, você não está pronto para pregar aquela mensagem. Por quê? Porque você não viveu o processo todo até chegar ao processo de preparação e então sim você mudar os seus vestidos para a oportunidade. O vestido que José está vestindo agora é o vestido de oportunidade. E toda vez que eu estou preparado para a oportunidade, eu estou pronto para vestir a próxima capa. Que é o que, Tiago? A capa de linho. Olha o verso 42. E tirou o faraó o anel da sua mão, o pôs na mão de José, e o fez vestir vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro de pescoço, e fez subir num segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Ou seja, a quarta capa que José vai vestir agora é a capa do cumprimento do chamado de Deus na vida dele, do porquê Deus deu o sonho lá em Gênesis 37 para que se viesse a cumprir agora em diante. Agora em diante, José vai começar a executar o ministério pelo qual ele foi chamado. Mas percebe, ele passou todo um processo de capa, de escolha, capa, de abandonar o pecado, capa de preparação para chegar agora na capa de linho, onde ele chega diante do faraó, preparado e agora inicia o cumprimento do seu ministério. Então todos nós precisamos passar por essas 4 capas. Todos nós iremos passar por essas 4 capas. Amém? Você conseguiu entender? Conseguiu pegar as 4 capas? Irmão, então entenda. Você precisará passar por essas 4 capas para que você consiga cumprir o seu ministério. Deus te abençoe.